Bom dia. Os adolescentes já saíram para a aula deles. Nós vamos continuar, então, o nosso estudo na Confissão de Fé Batista de 1689, Londres. Estamos no capítulo 15, sobre o arrependimento para a vida e salvação. E, se Deus permitir, terminaremos o capítulo hoje. Então, capítulo 15, sobre o arrependimento para a vida e salvação. Bom, falamos nos pontos anteriores sobre essa salvação e as graças salvíficas. Estamos estudando a salvação em seus vários benefícios. E estamos falando do arrependimento, que também é uma concessão do Espírito Santo dentro da salvação que nós recebemos. Então, o arrependimento é por causa do Santo Espírito. Então, no primeiro ponto aqui, primeiro tópico que nós estudamos, fala o seguinte: aqueles eleitos que são convertidos em anos maduros, tendo vivido algum tempo em estado natural, e por isso servido a diversas concupiscências e prazeres, Deus, em seu chamado eficaz, concede-lhes o arrependimento para a vida. Então nós vimos que não há chamado eficaz sem arrependimento verdadeiro. São coisas complementares. Você só é eficazmente chamado à salvação, você só ouve falar de Cristo e abraça o Evangelho se há arrependimento verdadeiro, se você se arrepende dos seus pecados. Então, isso é um fato, não dá para desvincular uma coisa da outra. Então, arrepender-se do pecado implica uma mudança notável, visível, que os outros podem perceber essa mudança. Então, a pergunta que nós fizemos é: as pessoas percebem o seu arrependimento, a sua transformação, a sua mudança? O quanto você odeia o pecado e ama Cristo? Depois, no ponto 2, nós estudamos sobre essa renovação que há em todos, dizendo o seguinte: considerando que não há ninguém que faça o bem e não peque, e que o melhor dos homens pode, devido ao poder e sedução da corrupção que habita nele, com a prevalência das tentações, cair em grandes pecados e provocações, Deus tem, no pacto da graça, providenciado misericordiosamente que os crentes que assim pecaram e caíram sejam renovados através do arrependimento para a salvação. Então, estamos falando dos crentes que caíram, ou seja, das pessoas salvas que tiveram ou cometeram pecados, caíram em pecados. Então, essas quedas no pecado não significam queda na graça, vamos dizer assim. Não significam, de forma alguma, que perdeu-se a salvação por causa do pacto que existe, o pacto da graça. Existe um contrato que nós já estudamos, uma aliança feita entre o Pai e o Filho, e nós somos os beneficiários. Nós temos benefícios nessa aliança, nesse pacto. A nós esse pacto chega gratuitamente. Então não há nenhuma cláusula que nós quebremos esse contrato. Por isso nós não somos mais fortes que esse pacto, nem no nosso cair. E aqueles então que fazem parte desse pacto, aqueles que têm os benefícios desse pacto pela fé em Cristo Jesus, são levantados pelo Espírito Santo. Mesmo que caiam, mesmo que pequem, o arrependimento faz parte disso, que é levantar o pecador, levantar o caído. Bom, no ponto 3, na última aula, nós falamos sobre os frutos visíveis desse arrependimento. Ponto 3. Esse arrependimento salvífico é uma graça evangélica, pelo qual uma pessoa, sendo pelo Espírito Santo feita sensível aos múltiplos males do seu pecado, pela fé em Cristo, humilha-se por ele com a tristeza segundo Deus, odeia seu pecado e aborrece a si mesma, orando por perdão e pela força da graça, com propósito e esforço
através dos suprimentos do Espírito, para andar diante de Deus, agradando-lhe em todas as coisas. Então nós vimos que, como o amor ou como a fé que a gente viu, o arrependimento também é uma verdade tanto interna quanto externa, ao mesmo tempo interna e externa. Então nós somos humilhados em nosso interior e transformados em nosso exterior. E somente o Espírito Santo consegue tornar as pessoas sensíveis quanto aos males dos seus pecados. Nós, embrutecidos, insensibilizados pelo pecado, pela natureza pecaminosa, nós pecamos, temos prazer em pecar, e se tiver alguma consequência, dá algum remorso, mas o verdadeiro arrependimento só é a partir de o Espírito Santo sensibilizar, tornar a pessoa sensível aos males do pecado. Aí a salvação vai promover a tristeza segundo Deus, então a pessoa ficará triste pelos seus pecados, também um ódio pelo pecado operado em todo salvo. Então são coisas que são muito simples, mas às vezes a gente não dá ênfase de que a salvação também opera tristeza e ódio. Parece que a gente só fala só de alegria e amor. Por quê? Porque sim, são os dons de Deus sendo derramados sobre nós, sim, é alegria e amor. Mas ódio e tristeza, sim, pelo pecado, pela velha natureza, pelo seu velho eu. Então, é normal, natural. E muda a inclinação e há uma nova inclinação operada pelo Espírito Santo, e essa inclinação é de agradar Deus em tudo, e há o clamor por perdão. Há o clamor por perdão e uma inclinação a agradar a Deus. Então essa é a transformação do arrependimento, operada dessa forma. Então, tristeza pelo que você fez, ódio pelo pecado, clamor por perdão, uma inclinação nova de agradar Deus. E essas foram as últimas aulas aí recapituladas. Nós vamos para o ponto 4, mas antes disso eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Algumas não, uma pergunta para vocês. Por mais que tenha 2 pontos de interrogação, é uma pergunta só. Se você já se arrependeu do seu pecado, todos aqui já se arrependeram dos seus pecados? Não precisa levantar a mão. Então, reflita. Se você já se arrependeu do seu pecado, você precisa continuar se arrependendo depois? Por qual motivo? Por que eu preciso continuar me arrependendo? Porque continuo pecando. Mas para ser salvo, porque eu já não me arrependi, eu já não fui salvo. Para ser salvo, eu preciso continuar me arrependendo? Para se manter em pé? Então, nós já estamos salvos, mas o verdadeiro salvo vai continuar se arrependendo. Isso é fato. Isso é fato. Então, pensem, o arrependimento entre aquilo que a gente viu, tristeza pelos pecados cometidos, ódio pelo pecado, o clamor por perdão e a inclinação a agradar a Deus, elas não são um ponto só na nossa vida, mas uma continuidade em toda a nossa vida. Então, se houver mais pecado, essa postura continuará sendo a nossa, em todos os nossos dias, lutando contra o pecado. Então, se alguém chega, cansei de me arrepender dos meus pecados, eu vou ter prazer agora nesse pecado, eu gosto disso, vou admitir que eu gosto disso aqui, eu não gosto desse negócio de igreja, de ficar lendo a Bíblia, de ficar orando, não gosto nada disso, eu quero voltar para a minha vida antiga. Isso evidencia que, se essa pessoa abandona, ela é um apóstata, abandona, ela simplesmente teve um remorso temporário pela sua vida, mas não houve o arrependimento verdadeiro. Porque esse arrependimento verdadeiro, ele gera frutos para toda a vida. Toda a vida. Então, falaremos de coisas que continuam na nossa vida, mesmo já salvos.
Ponto 4 vai falar sobre esse arrependimento que continua, ou seja, o arrependimento contínuo. Ponto 4 diz: como o arrependimento deve continuar por todo o curso de nossas vidas, no que diz respeito ao corpo da morte e às inclinações dele, então é dever de todo homem arrepender-se de seus pecados, particularmente conhecidos. Bom, vamos lembrar, para mastigar bem devagarzinho, da condição de natureza do homem. Criado perfeito, não tenha dó dessa palavra. Criado perfeito, sim. Criado bom, como Deus diz. Uma criação que foi feita muito boa, que atendia o propósito totalmente. E o homem pecou. Houve a queda. Houve uma distorção da imagem de Deus criada no homem. Houve, então, uma natureza corrompida em Adão. E essa natureza passa a todos nós. Então, a natureza adâmica, quando falamos natureza adâmica, é a natureza que herdamos de Adão. Olha que beleza, que herança magnífica. Essa natureza herdada de Adão é carnal, pecadora e morta. Então, todos nós, todas as pessoas desse mundo, todos os seres humanos compartilham dessa natureza adâmica. Natureza carnal, pecadora e morta. Quando Nicodemos foi conversar com Jesus, qual que foi a resposta de Jesus para a salvação? Nascer de novo. Opa, essa natureza não é suficiente. Precisamos de uma nova natureza, um novo nascimento. Então, temos uma velha natureza morta, precisamos nascer de novo. Nascimento da água e do Espírito. De uma purificação, de uma limpeza profunda, uma vida nova da água e do Espírito. Então, enquanto estivermos nessa era, a velha natureza existe em nós? Sim. A natureza adâmica ainda existe em cada um de nós aqui. O melhor de nós aqui ainda possui sua natureza adâmica, a velha natureza. As duas naturezas estão em nós, mas a velha natureza tem prazo determinado. Essa é a nossa esperança. A velha natureza em nós tem prazo determinado. Há de ser extinta na consumação. Então, quando Cristo vier em glória, acabou. É o prazo. E essa natureza será eliminada para sempre. Ficaremos apenas com a nova natureza. Perfeitos. E reinaremos com Cristo para todo sempre. Mas, enquanto estivermos então nessa vida em terra, sentimos o efeito, ou os efeitos dessa velha natureza que ainda existe em nós, e nós pecaremos. Sim, pecaremos. Se temos a nova natureza, nos arrependeremos. Por causa da existência da nova natureza, nos arrependeremos. Pelos benefícios da cruz de Cristo, nos arrependeremos. Pela salvação aplicada em nós pelo Santo Espírito, nos arrependeremos, confessando os nossos pecados. Vamos lá. Para deixar bem claro isso sobre a vida do cristão, ainda continuando em pecado, mais tranquilo é 1 João 1. 1 João 1, 8, 9 e 10. 1 João 1, 8, 9 e 10. Alguém pode fazer a leitura? Bom, taxativo, extremamente claro. Primeiro, se a gente afirma, estamos sem pecado, estamos enganando a nós mesmos. Estamos nos enganando, porque temos pecado, ainda pecamos, sim, isso é fato.
e a verdade não está em nós. Se nós estamos nos enganando, a verdade não está em nós. Ele faz um paralelo, novamente, para frisar isso no versículo 10, falando que se afirmarmos que não cometemos pecado, nós estamos chamando Deus de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. A verdade não está em nós, a sua palavra não está em nós. Então nós enganamos a nós mesmos achando que estamos falando que Deus é mentiroso. Então, o versículo que está embrulhado por essas afirmações é: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a confissão, se nós temos certeza que estamos com pecados, quando será essa confissão? Quando? A que tempo? Oi? Sempre. Todos os dias. Várias vezes. De tempo em tempo. Sempre confessaremos os nossos pecados e seremos perdoados e seremos purificados. Perdão e purificação estão garantidos na confissão dos nossos pecados. Então o texto diz: o arrependimento deve continuar por todo o curso de nossas vidas. Durante todo o curso de nossas vidas, nós confessamos pecados. Durante todo o curso de nossas vidas, nós pecaremos, mas, cristãos, lutaremos contra o pecado, nos arrependeremos dos pecados e confessaremos os nossos pecados. Por quê? No que diz respeito ao corpo da morte e às inclinações dele, ou seja, porque existe ainda a velha natureza. Por esse motivo, ainda existe a velha natureza em nós. E ele diz: é dever arrepender-se. Então nós devemos nos arrepender hoje, agora, dos nossos pecados. E tomar uma postura de quem realmente está arrependido. Buscar uma mudança, ou seja, uma inclinação a agradar a Deus, operada pelo Espírito Santo. Devemos nos arrepender hoje e tomar uma postura de arrependimento. O texto ainda cita pecados particularmente conhecidos. Sim, há pecados que ignoramos, e até destes nós somos perdoados. Até os pecados que a gente nem prestou atenção, passou despercebido, a gente nunca vai prestar atenção neles para se arrepender especificamente deles. Mas até destes somos perdoados. E até um zelo do salmista em pedir perdão pelos pecados que ele desconhece também. Salmo 19. Salmo 19, versos 12 a 14, fala sobre essa postura de arrependimento, confissão e inclinação a fazer a vontade de Deus. Salmos 19, 12 a 14. Alguém pode ler o 12? Ou seja, até na dificuldade de compreender os seus erros, até se eu não conhecer um deles, o que ele pede a Deus? Absolve-me. Ele pede perdão até daquele que ele desconhece. Alguém leu o 13? Então, se eu pequei e tive a intenção de pecar, o dolo está aí, absolve-me também, que eles não me dominem, que eu seja perdoado, que eu seja íntegro, inocente. E por fim, essa inclinação final, versículo 14. Então, o pacote completo do arrependimento que a gente tem visto sendo evidenciado aqui, esse ódio, essa repulsa pelo pecado, essa tristeza pelo que você fez, o clamor por perdão e a inclinação por fazer a vontade de Deus. Então, entendam, seja extremamente claro para nós, o arrependimento produz frutos. Esses frutos são visíveis em nossa vida. Por exemplo, o texto cita Lucas 19, 8, ou seja, vamos falar de Zaqueu.
Lembra-se de quem era Zaqueu, lembra-se de todo mundo falando, ele vai se juntar com o publicano, olha que terrível. E o que Zaqueu lá, realmente pecador, tá? Pecadores, acusando um pecador. Ele era digno de acusação. Eles não eram dignos de acusar. Mas o que esse pecador fez? Lucas 19:8, alguém leia? Aqui, em um pequeno trecho, mostra esse fruto do arrependimento latente na vida de Zaqueu. Tanto que a resposta de Jesus é que hoje chegou salvação, tá? Ninguém duvide do quanto isso é sincero. E perante Cristo, você fazer uma promessa e Ele falar, hoje chegou salvação, que diagnóstico aqui, tá? Então, ele já está reconhecendo, a postura dele, olha, Senhor, ele já está reconhecendo como Senhor. Já é Senhor. E se é Senhor mesmo de Zaqueu, ele vai ordenar o que serão os seus atos. Ele é simplesmente servo, ele serve aos atos que o seu Senhor ordena. Então, Jesus é o Senhor de Zaqueu. E o que ele fez para este Senhor, que é da característica desse Senhor, transbordando de Zaqueu agora? Metade dos bens ele daria aos pobres. Então nós temos aí alguém já misericordioso, alguém desprendido dos bens, alguém que já está compartilhando. E isso demonstra amor. E também, se ele extorquiu, se ele roubou, se ele se aproveitou dos bens alheios, ele devolverá 4 vezes mais. Então, uma generosidade, na verdade, é uma justiça aqui, com o coração todo nessa justiça. Difícil falar assim, 4 vezes mais, alguns traduzem por quadruplicado, como não sou um exímio em grego, koiné. Mas é uma aplicação muito maior do que a lei exigia de crimes financeiros. Se você tomar o dinheiro de alguém, você não repara nisso tudo. Talvez, se for realmente 4 vezes mais, ou seja, 5 ao total, se roubou 1, vai devolver 5, 4 vezes mais, é o máximo de todas as punições quando se rouba um boi. Lá em Êxodo 22, 1, por aí. Então, assim, é um dos... a vontade dele é o máximo de justiça que ele pode fazer. O máximo de justiça que ele pode fazer. Ele fará. Então, essa é a postura de transformação, de mudança. 1 Timóteo 1, 13 e 15 são os últimos versículos utilizados aqui nesse ponto. Então, 1 Timóteo 1, 13 a 15... diz o seguinte: a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente. Então, a situação anterior, terrível, né? Blasfemo, perseguidor, insolente. Mas era um bom cidadão, todo mundo gostava dele na sociedade, tá? Mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Então, esse mas mostra uma transformação radical na vida de Paulo. Então, ele diz, alcancei misericórdia, a graça transbordou sobre mim, a fé e o amor em Cristo Jesus. Então, a partir de Cristo, tudo muda. E ele conclui, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, ele analisando blasfemo, perseguidor, insolente e, obviamente, se arrependendo dos seus pecados, eu sou o pior. É interessante que várias discussões que eu já tive, principalmente com a Ana, assim, internas, assim, a gente falando sobre erros, a gente vê que em diversas situações todos erram. Não é só uma parte errada e o outro mocinho e vilão na nossa vida, no nosso cotidiano. Na verdade, todo mundo está meio que errado em quase tudo. Só que
Na sua perspectiva, você é responsável pelo arrependimento alheio? Você é responsável pelo arrependimento do outro? Não. Então, quais pecados você deve realmente colocar como peso maior? Os seus ou do outro? Os seus. Paulo está ensinando isso claramente aqui também. Você deve ter ênfase nos seus próprios pecados. Eles são o problema. E você vai ver, se você realmente pesar o seu coração em tristeza pelos seus pecados, você vai ajudar o seu próximo na leveza dos seus. Então você vai ajudar em vez de... Se você falar, não pequei tanto quanto ele, você vai condená-lo. Se você se achar melhor que o próximo, você vai julgá-lo, condená-lo, ser pedra de tropeço para ele, ser um acusador. Vai dar aquela receitinha do que a gente conhece no Novo Testamento como fariseu. Agora, se você se considera o pior, por que não ajudar o outro que é pior menos um? Por que não ajudar o outro que é melhor que eu? Ele também tem pecados. Então, essa postura de arrependimento, colocando os seus próprios pecados, os seus problemas, como os que você deve pesar mais em tristeza, em ódio, isso ajudará a não ficar apenas odiando o pecado do próximo. Que haja arrependimento em nós, sempre. Hoje, agora. Pois bem, mais umas perguntas aí para vocês. Esse daqui, na verdade, eu quero que vocês conversem entre si. Pelo menos aí com uma outra pessoa, duas outras pessoas, ou no máximo 18 outras pessoas. Converse essa questão. Um pecado pequeno. Vou dar um exemplinho aqui, porque o pessoal vai problematizar. O que é um pecado pequeno? E aí, filosofia, 20 horas, nenhuma. Um exemplinho, uma mentira. Ah, minha mãe não tá. Um adolescentezinho, sabe? Vem a pessoa vendendo pano lá na rua. Ah, chama sua mãe para ver se ela quer comprar. Fala que eu não tô. Minha mãe não tá. Vamos chamar isso de um pecado pequeno. Merece condenação eterna no inferno? Esse pecadinho merece uma condenação eterna no inferno? Isso seria proporcional? 1 minuto. Ou 2. Tem. Pela quantidade de sorrisos
Acho que foi uma pergunta complicada, hein? Assim, precisamos falar de coisas bem suaves, bem suaves. Então, uma mentirinha, vamos dizer assim, bem daquelas mais inofensivas possíveis, né? Isso é coisa de brasileiro, tá? Brasileiro. Esses estrangeiros, eles falam não. É mais simples, né? Assim, você quer me ajudar? Não quero te ajudar. Aí eles evitam esse problema. Só que também é um grande problema não querer ajudar, né? Mas, enfim. Estou brincando, é mais estrangeiros pro lado europeu da vida. Mas assim, quanto eles são mais diretos, né? São mais diretos. Não, não. A raiz, tudo bem. Temos pessoas com esse sangue aqui. Bom, algumas coisas para a gente refletir aí. Alguém chegou a alguma informação? Já tem? Pode compartilhar? E aí, um pecadinho leva alguém para o inferno? Não, melhor dizendo, né? Esse pecadinho merece condenação eterna no inferno, David? Só 30 anos no purgatório. Ah, sim, depende da idade também. E aí, gente? Merece ou não merece condenação eterna? Um pequeno pecado. Temos aí sim e não. Vamos lá. A grande questão é: pequeno pecado. Lembrem-se que o tamanho da ofensa também está no tamanho da pessoa ofendida. Lembrem-se disso, o tamanho da ofensa também está no tamanho da pessoa ofendida. Sim. Vamos só considerar. É lógico que tem extremas limitações essa metáfora, mas para deixar mais claro para a gente isso que eu acabei de falar, o tamanho da ofensa também está no tamanho da pessoa ofendida. Pensem comigo. Qual é o problema, o ódio gerado em uma pessoa ir numa tentativa de assassinato a um mendigo estuprador e assassino? É uma coisa. Todo mundo odiará um tanto essa pessoa que tentou matar o mendigo, o assassino, o estuprador. Agora, o quanto a mesma pessoa, da mesma forma, se ela fosse tentar matar o rei da Inglaterra, o quanto seria odioso isso? Seria bem pior. Poderia até gerar uma guerra aí, uma crise gigantesca. Porque pessoas, todos os seres humanos são dignos, mas a posição da pessoa, o tamanho da pessoa, como a gente diz aqui, ele torna mais grave a ofensa. Entendam, se nós devemos honra eterna ao Deus eterno, a mínima ofensa merece eterna punição. A mínima ofensa merece eterna punição. Então, não importa o tamanho do currículo de pecados de uma pessoa, o pecador merece o inferno. Isso nós sabemos. O pecador merece o inferno. Não é só o pior tipo de pecado, não é só Hitler que merece o inferno. Qualquer pecador. Sim, não traz a condenação. Se merece.
Sim. Sim. Natureza. Sim. Então, não, foi frisado, deixando claro. Então, como o homem adquiriu o bilhete dele para o inferno? Somente pelo pecado de Adão, tá? Então, esse foi suficiente para condenar Adão e todos os demais. E o que flui daí é só mais pecados. Então, sim, sim. Escravos. Sim, sim. Não confunda o estágio já de regenerados. Mas assim, o pecado em si, o pecado é digno de condenação. Alguém tem dúvida de que o pecado é digno de condenação? Condenação eterna? Até o do remido, até a mentirinha, digna de condenação eterna. E foi no eterno que essa mentirinha foi paga. Em Cristo, no eterno. No eterno. Então não tirem a eternidade do valor do pecado. Não suavizem o pecado. Nesse sentido de condenação. Sim, é só essa visão de que o pecado em si. Óbvio que nós vamos falar neste ponto 5 exatamente o que eles já adiantaram aqui, que é o raciocínio adequado. Ah, sim, não, não é a confissão não paga não, né? Mas vamos fazer outra pergunta para piorar? Não, para melhorar? Não, não sei. Vamos fazer o seguinte. Então, uma vez salvos, nesses salvos eleitos, chamados, justificados, salvos, tá? Há algum pecado escandaloso o suficiente para trazer condenação ao inferno novamente? Nem precisa discutir, né? Porque todos que eu vi estão assim, ó. Salvos, salvos mesmo, eleitos, chamados, justificados. Tem alguém que acha que é sim? Ó, não concordo com heresia, mas concordo menos ainda com desgraçado, porque é cheia de graça. É cheia de graça.
Sim, sim. Então, lembra, quando eu disse uma vez salvos, não quer dizer uma vez na igreja, não quer dizer dizendo que crê em Jesus Cristo ou uma vez batizado. Não, não. Se alguém é salvo verdadeiramente, se arrependerá verdadeiramente. Fato, fato. Então vamos lá. O que o ponto 5 agrega para a nossa conversa? Tal é a provisão que Deus tem feito mediante Cristo, no pacto da graça, para a preservação dos crentes, para a salvação que, embora não haja pecado tão pequeno que não mereça a condenação, contudo, não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre aqueles que verdadeiramente se arrependem. Isso torna necessária a constante pregação sobre o arrependimento. É tão bem construído que é lindo isso aqui, né? Embora haja pecado tão pequeno, não haja pecado tão pequeno que não mereça condenação, contudo, não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre aqueles que verdadeiramente se arrependem. O mais lindo ainda seria sobre aqueles que estão em Cristo. Mesma coisa, mas é temático aqui, né? Tem que falar do arrependimento. Bom, então algumas coisas. O pessoal ainda tem uma dúvida ali quanto a pecadinho e pecadão, tá? Existe pecadinho e pecadão? Não existe? Bom, vamos lá. Todo pecado, condenação. Todo pecado é condenação. Pecadinho, pecadão, qualquer pecado é condenação. Pela Bíblia, há pecados mais odiosos para Deus, dependendo de se você for ignorante ou se você for esclarecido, tipo, é mais odioso o pecado daquele que foi esclarecido. Vocês estão vindo na EBD, mais odioso o pecado de vocês do que do cara, do indígena que nunca ouviu falar. Mais odioso. Da pessoa que está na liderança, em proeminência, pode fazer um monte de gente cair junto. É mais odioso o pecado. Então, nesse sentido, há pecadinho e pecadão, sim, na intensidade de como ele é tratado. Das sanções, inclusive, previstas na Bíblia. Lembra? Tem pecado que a pessoa vai lá e mata uma pombinha. Tem pecado que a gente taca pedra na sua cabeça. Por quê? Há escalas de odiosidade desses pecados. Não comparem. Por exemplo, o pessoal fala muito. É óbvio que tem erros em todas as partes, como eu disse. Mas vocês já ouviram falar no feminicídio? E aí tem gente que fala assim, tanto matar homem quanto mulher deveria ser a mesma coisa. Gente, é mais odioso. Porque você já viu a diferença biológica entre homem e mulher? Então, nós estamos falando de um ato de covardia, sim. É mais odioso, sim. Matar um idoso, matar uma criança, um homem, é mais odioso, sim. Então, é isso que eu estou falando quando eu falo que há pecadinho e pecadão. É intensidades ainda maiores, de crueldade maior, isso. Mas são mais odiosos alguns. Só que, nessa escala de odiosidade, até o pecadinho, ele traz condenação? Sim. Só que até o pecadão não tira a salvação do verdadeiramente salvo? Também. Então, tem bons cidadãos, foi até citado ali, tem bons cidadãos que vão para o inferno. E tem prostitutas, homossexuais, assassinos, arrependidos que vão para o céu. Qual é a diferença? Jesus. Jesus. A diferença é Jesus. Então, a nossa vida eterna não depende de nós, mas do suprimento de Jesus, que é a própria vida. Então, vou fazer aquelas loucas viagens fantasiosas que são minhas metáforas. Vamos lá. Vamos imaginar que todos nós somos fracos e desnutridos. Bem assim, debilitados, fragilizados ao extremo, ao ponto de qualquer machucado já nos matar. A gente pega uma faca e golpeia a nós mesmos. Golpeamos-nos a nós mesmos. Bom, cometer o pecado é isso. É se golpear com uma faca. Obviamente, se for um golpe, 2 golpes, 28 golpes, todos eles nos levarão à morte. Essa é a ideia aqui. Mas, em Cristo, nós temos o poder da vida em nós. Ele cura todos os nossos golpes que fazemos em nós mesmos.
Então, às vezes, até deixa, até deixa doer um pouquinho mais, tá? O nosso próprio golpe, para ensinar que não é bom ficar se esfaqueando. Mas ele nos cura sempre. Esse é o salvo em Cristo. Ainda assim, teimamos em ficar perguntando: qual facada é forte o suficiente para matar o cristão? Qual pecado é grande o suficiente para condenar o cristão? Nenhum pecado é maior que o perdão de Cristo. Nenhum pecado é maior do que o perdão de Cristo. Nenhum golpe é mais forte do que a cura de Cristo. A vida vence a morte. Nós vimos isso na ressurreição de Cristo. Então, a grande diferença é estar nutrido por Cristo, é estar em Cristo. Estar em Cristo é tudo. É tudo. Tudo necessário é estar em Cristo. Cristo é o suprimento da vida que nunca há de acabar. Não importa o seu erro, não importa o seu pecado nesse sentido. Cristo é o suprimento. Se você está em Cristo, você tem o suprimento necessário para a vida não acabar. Bom, João 6, 53. João 6, 53. É que eu gosto muito do 55, vou ler o 53 antes. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Ou seja, para que você tenha vida, você precisa comer e beber de Cristo. É um prefácio da ceia hoje à noite. Você precisa se alimentar verdadeiramente de Cristo. Você precisa dessa nutrição do que é carne e sangue de Cristo. Você precisa disso para viver. Se vocês não tiverem, não forem nutridos de Cristo, vocês não têm vida. Então, só em Cristo temos vida. E aí, João 6, 55. João 6, 55 diz: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Eu gosto tanto desse tipo de termo na Bíblia, que mostra a realidade superior das coisas em realidades inferiores. Nós já falamos disso. Quando a gente falou de adoção, eu falei a mesma coisa. Verdades superiores, expostas em verdades inferiores, vamos dizer assim. Por exemplo, a paternidade. A paternidade é uma realidade que Deus criou para mostrar, revelar a si mesmo. Porque Ele é Pai. Então, se nós não tivéssemos a paternidade, não entenderíamos quem é Deus. Então, Ele criou a paternidade para revelar a si mesmo uma realidade muito superior ao que é a paternidade nossa, sem dúvida. Da mesma forma, a adoção, o casamento, que simboliza uma realidade muito superior, que é a união de Cristo e a igreja. Então, são realidades inferiores, verdades aqui, que representam verdades eternas. E mais uma delas é o almoço de domingo. Não só o de domingo, mas é especial de domingo, né? Então, sabe essa comida que você come? Às vezes deliciosa, às vezes salgada, mas ela te nutre. Sabe aquela sede que você está com muita sede aqui Prudente, você nem sente sede, frio desse jeito, não dá muita sede. Mas você bebe aquele copo de água com muita sede. É isso. Estamos falando que comida e bebida foram criadas por Deus como necessidade do ser para sobreviver. Verdadeiramente, o ser precisa de alimento e líquido para sobreviver? Sim, sim. Mas isso quer representar algo muito maior, que é, para a vida, precisa de alimento, para termos vida, precisamos de Cristo, que é verdadeiro alimento, que é verdadeira bebida. Ou seja, toda vez que você se faz de uma coxa de frango deliciosa e taca-lhe os dentes, é para a glória de Deus. Se você tem... Fala abaixo. Está próximo, né? Então, é para a glória de Deus se você tem consciência que a verdadeira nutrição está em Cristo.
Agora, aquela pessoa que faz isso sem consciência de Cristo está pecando até ao comer uma belíssima coxa de frango. Exatamente. Por isso que, ao comer, ao beber, faça tudo para a glória de Deus. Na consciência do que aquilo representa em Cristo. Em Cristo. E o próprio Cristo disse, nem só de pão o homem viverá, né? Mas de toda a palavra que procede. Ou seja, o alimento verdadeiro é da palavra. É do próprio Jesus, o nosso Cristo. Então, temos vida somente se comermos e bebermos. Temos vida somente se comermos e bebermos de Cristo. Cristo nutre a vida em nós. Vida somente em Cristo. E não é uma cápsula de nutrição com um pouquinho de água. Estamos falando de um banquete. Cristo é um banquete. Falamos isso no acampamento e isso é muito, muito gostoso de ouvir realmente. Banquetes são bons mesmo. Então, tanto que começa aqui o texto dizendo o quê? Tal é a provisão. Tamanha é a provisão. Ou seja, tamanho é o abastecimento. De tal forma somos providos. Nós temos um grande banquete que Deus preparou para nós em Cristo. O que é servido? Cristo. Esse banquete é para a preservação de todo aquele que crê. Este banquete é a garantia de vida, feita em aliança, o pacto da graça entre o Pai e o Filho. O trecho diz, da nossa confissão, tal é a provisão que Deus tem feito mediante Cristo no pacto da graça para a preservação dos crentes para a salvação. Tão grande a força da nutrição desse banquete de Cristo, gera vida em nós, e continua que, embora não haja pecado tão pequeno que não mereça condenação, e aí Romanos 6, 23. Fácil de cor, né? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário do pecado é a morte. Qualquer pecado demanda morte. Não existe outro salário do pecado imediato a não ser a morte. Então, na nossa fantasia aí de metáfora, ainda que qualquer facada já dê conta de nos matar, qualquer pecado já nos torna condenáveis. Contudo, não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre aqueles que verdadeiramente se arrependem. Contudo, não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre aqueles que verdadeiramente se arrependem. Vocês estão com esse trecho? Leiam esse trecho, essa frase de novo. Contudo, agora, pensando no que você está lendo o máximo possível, leiam novamente, repitam novamente esse trecho. Só essa frase seria suficiente para nós nos ajoelharmos, chorarmos os nossos pecados perante Cristo, louvando Cristo pela graça da sua salvação. Nada vai nos separar desse amor. Esse é o dom de Deus em Cristo Jesus, garantia de perdão, garantia de salvação. E nós vamos celebrar isso essa noite, lembrando-se do sacrifício de Cristo. Apesar de mim, apesar dos meus pecados ainda existirem, apesar de mim, ainda é garantida salvação. Ainda é garantida perdão. Então, trechos que são indicados aí como leitura, Isaías 1, 16 a 18. Diz, Isaías 1, 16 a 18, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, venham,
Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Convide venham, lavem os seus pecados no sangue de Jesus. Venham, limpem as suas imundícies em Cristo e poderão cantar que são mais brancos do que a neve. Esse é o convite do Evangelho, esse é o convite que nós temos em Cristo garantido. A garantia que o Senhor, Ele mesmo, limpará os nossos pecados. E Isaías 55, 7, Isaías 55, versículo 7 diz: que o ímpio abandone seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Ele perdoará de bom grado. Em algumas versões aí, ACF, porque ele é grandioso em perdoar. Perdão e misericórdia são oferecidos abundantemente nesse banquete em Cristo. Venha provar, minha senhora, é uma delícia. Não há nada mais saboroso do que provar da graça de Deus. Não há banquete mais saboroso do que esse. E aí, a conclusão e o último termo desse ponto 5 é: isso torna necessária a constante pregação sobre o arrependimento. Seja constante a pregação sobre o arrependimento, para me lembrar, para vos lembrar de que nós podemos sim confessar e devemos confessar os nossos pecados, e nós confessaremos, na verdade, os nossos pecados, e Ele nos perdoará, e Ele nos purificará. Que as nossas pregações, que as nossas conversas, que os nossos cânticos, as nossas orações sejam uma constante pregação do arrependimento. Compartilhamentos finais. Alguém quer destacar alguma coisa, ou perguntar, ou questionar, ou motivar seus irmãos a confessar os pecados através de uma frase? Não havendo, convido todos a se colocarem de pé. Vamos orar para encerrarmos. Glorioso Deus, nosso Pai, o louvamos porque és um Deus bondoso e poderoso, és um Deus maravilhoso, ao nos conceder, por graça, por misericórdia, tamanha salvação em Cristo. E em Cristo, ó Pai, gratuitamente, em Cristo, não pelas nossas obras de confissão, em Cristo, não por nossas obras de arrependimento, mas sim pela fé. Ó Deus, nós temos total perdão. E nós podemos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, confessar, nós podemos viver a Tua vontade, sermos inclinados a buscá-la. E apesar da nossa velha natureza ainda existir, e nós pecarmos, nós errarmos, nós temos segurança da nossa salvação. E o Teu Espírito há de nos conduzir ao arrependimento. Que haja arrependimento contínuo em nós. Que haja perdão pelos nossos pecados. Que haja, Senhor, essa repulsa pelo pecado, essa tristeza por pecar. Mas também haja o clamor, que haja o clamor por perdão, sempre em nossas orações. E, ó Deus, que haja em nós, pelos Teus méritos, uma inclinação para fazermos a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.